tem tanta coincidência interessante nesse caso aí do Intercept Brasil com os hackers de Araraquara, né? Pois é, vou lhes contar mais uma. Eu lhe falei do spoiler que o Lula deu depois, na entrevista que ele deu ao El País e à Folha de São Paulo. Um mês depois dessa entrevista, ele deu entrevista, sabe a quem? Sabe a quem? Glenn Greenwald. Aí, você quer ver? Vai no site do Intercept Brasil que está lá a entrevista. Qual é a primeira pergunta que o Glenn Greenwald faz ao Lula? É claro, a oportunidade para o Lula dizer que a Operação Lava Jato foi uma orquestração do Departamento de Estado americano com a justiça brasileira para evitar que ele se candidatasse à presidência da República. Daí você tire a conclusão que você quiser, né? Agora, é uma coisa atrás da outra, né? O Lula dizendo que o muro seria desmascarado e, em seguida, o Glenn Greenwald consegue autorização da Justiça para entrevistar o Lula na sala de Estado-Maior onde ele mora, que dizem que é prisão, mas não é. Pois então, houve só a entrevista nesse encontro? Não se sabe, a entrevista está no site. E o resto da conversa? Pois bem, além dessa coincidência notável, nós temos fatos reais. Esses fatos foram revelados, em parte, eu acho que ainda vai ter muita revelação, pelo sujeito que é acusado de chefiar o grupo de hackers de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, que é conhecido como Vermelho, mas não pelas convicções políticas, mas porque é ruivo, né? Na verdade, o Delgatti, não sei se ele tem convicções políticas, o que ele tem é uma tremenda de uma capivara. E nessa capivara basicamente, são crimes de todo tipo, mas o crime mais comum é o estelionato, é o crime de enganar e de tomar dinheiro de alguém. Pois é, agora a revista Veja, que está mancomunada, é parceira do Intercept Brasil, junto com a Folha e a Band News, quer nos convencer, ao reproduzir de forma semelhante àquela reproduziu, aquela reportagem de capa sobre o terrorista que anunciou que pretendia matar o Bolsonaro, pois é, que ele fez isso para recompor a verdade e fazer justiça para o povo. Um pilantra que passou a vida inteira dando golpes, que foi metido em tudo que é crime, né? Passeou pelo Código Penal. O que ele quer é fazer justiça denunciando as maracutaias do... Maracutaia é uma palavra que foi posta em circulação pelo Lula, você não se esqueça disso, do Moro e do Deltan. Bom, essa é apenas uma disfarçatez que se reflete também em outras coisas. Por exemplo, hoje eu li na Folha que ministros do Supremo estão incomodados com o Moro e que agentes da Polícia Federal estão irritados e indignados com a perspectiva de manipulação do inquérito dos hackers da Operação Spoofing pelo chefe deles, que é o Moro. Que ministros? Que agentes? Bom, aí há duas coisas que eu, com 52 anos de jornalismo, posso passar uma experiência para você. Primeiro é uma malandragem esse negócio de usar fonte sem nome. Porque aí você tem realmente uma fonte sem nome e a fonte está se aproveitando para defender plantar alguma coisa ou defender a posição dela, ou então você está usando o que o veículo quer, colocando na boca de fonte que você não precisa identificar. E aí você não precisa identificar, a fonte é anônima. Essa é uma má interpretação da fonte anônima. Não é não. Se tem um ministro do Supremo que tem alguma opinião a dar sobre o Moro, a opinião dele só vale para mim se o ministro se identificar. Se o Marco Aurélio Mello disser isso, se o Gilmar Mendes disser, eu aceito, porque aí ele assumiu, inclusive, um risco de ser considerado suspeito e não votar no processo que se abrir lá. Então essa é uma malandragem. A outra malandragem é vender como crime algo que não é. No mesmo momento em que o hacker deu um longo depoimento à Polícia Federal, contando a sua história, que por enquanto é a sua história, a Folha deu uma manchete que o Deltan fez uma palestra para uma empresa que tinha interesses na Lava Jato, porque foi delatada. O Deltan contou que a delação aconteceu 4 meses depois dele ter dado a palestra e contou que ele se retirou do caso e mostrou documento para isso. Mas ninguém que deu essa notícia, interessado em desmoralizar o Deltan, deu a notícia... ou não era nem para dar, porque
a explicação do Deltan desmanchava a notícia. De qualquer maneira, a notícia do dia foi dada com bastante detalhe no Jornal Nacional da Globo, que pulou fora. A Globo pulou fora dessa história de tentar incriminar o Deltan e o Moro depois que descobriu que estava fazendo uma mancada. Os outros não, continuam insistindo nessa versão, né? Pois bem, o que é que o hacker contou? O hacker contou à polícia uma história que não vai dar para reproduzir aqui, é enorme, né? Que ele tinha uma birra pessoal com o promotor de Araraquara, que o enquadrou por tráfico de droga, quando ele, inocente, coitado, desde criança toma medicação de rótulo de tarja preta, né, e tal. E daí ele chegou ao Telegram por um longo caminho que passou pelo Rodrigo Janot, e do Rodrigo Janot por Kim Kataguiri, e do Rodrigo Janot por Alexandre de Moraes, e então chegou a Manuela Dávila, que o apresentou ao Glenn Greenwald. Bom, aí é o seguinte, a Manuela Dávila se apresenta como jornalista, ela não é jornalista. Jornalista sou eu. Ela é formada em jornalismo. Como o Glenn Greenwald também não é jornalista, é um militante político que se passa por jornalista. Ele é advogado e blogueiro e tem interesses políticos. Ela foi vice na chapa do Haddad, que era vice do Lula e poste do Lula. Então ela é política. E se ela tivesse o mínimo de vergonha na cara e amor à pele, não tinha se metido nessa história de hacker de um lado e de Glenn Greenwald do outro. Se ela se meteu, é porque ela tem interesse político, não tem nada a ver com interesse jornalístico. Ela escreve em que jornal? Ela trabalha em que rádio, em que televisão? Tá fora, né? Pois é, o que acontece é que ela pisou na bola feio e agora está no exterior. Viajou para o exterior, se mandou e depois que prestou o seu serviço, eu diria que é o senhorzinho Lula, direto lá da Senzala, lá da Polícia Federal em Curitiba, dando o serviço sujo para ser feito pela sua escrava, Manuela. Porque o PCdoB só serve para isso, para fazer o serviço sujo para o PT. Pois é, enquanto isso, ficam fazendo aquela onda. E também agora estão criticando o Moro porque dizem que ele deu acesso a informações sigilosas a pessoas que foram citadas, né? O presidente da República, 1976 altas autoridades da República. Ainda agora há pouco, o meu amigo Fausto Macedo, o maior repórter investigativo do Brasil, que escreve o seu blog do Fausto, me lembrou de uma história que ele publicou no blog dele, que é a seguinte: o ministro da Justiça era o Tasso Genro, do PT, e quando ele foi depor como testemunha do Lula na Operação Lava Jato, ele contou uma história interessante que pode servir de moral para essa história aí do Moro estar cedendo as informações sigilosas do inquérito da polícia para as vítimas do hacker. Essa história é a seguinte: o Tasso Genro contou nesse depoimento, se vangloriando de que procurou Lula no aeroporto de Brasília na véspera da eclosão, né, da saída de uma operação checkmate, cujo protagonista era Vavá, irmão do Lula, e contou para ele. O Vavá foi avisado na véspera pelo ministro da Justiça. E ele contou como grande glória, porque esse pessoal é assim, eles são os heróis da liberdade e da democracia, os outros são os criminosos, mesmo quando eles cometem crimes. Eles querem colocar o juiz em palpo de aranha para soltar o seu herói, o seu ídolo, aquele que não é mais ídolo da multidão, e eles não se conformam com isso. Eu acho que esse inquérito ainda vai dar muito pano para manga. Estou pronto a comentar. E no momento eu digo o seguinte: a maior vergonha, o maior esculacho disso tudo é o fato de que 976 autoridades dos três poderes, jornalistas, agentes policiais, etc., tiveram a sua intimidade devassada, mostrando a péssima segurança que há para evitar o constrangimento e a desmoralização do Estado de Direito no Brasil. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Não é o fato do Deltan Dallagnol ter feito uma palestra e ter cobrado por ela, ainda assim saiu do caso para evitar ser pego em suspeição. Vamos esperar para ver o que ainda está para acontecer, mas uma pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: o Lula e o Tasso Genro e o Vavá podiam, né? O Moro não pode, é isso? Quer dizer, é a República do PT que perde as eleições, que afunda no opróbio e na miséria, não na miséria financeira, que estão ricos, né? Mas continuam querendo estar acima da lei e da lógica.